Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. As novas denúncias contra Michel Temer são discutidas na Europa. Microfone Jovem Pan em Londres. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Tiago, e a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Reino Unido está sendo atingido hoje pela tempestade Aileen. Claro que não é nada comparável ao que aconteceu no Caribe, nos Estados Unidos, mas os ventos estão fortes por aqui. Eles chegam a 120 km por hora em algumas partes do país. O norte britânico, mais perto da região da Escócia, é a área mais afetada pelas chuvas. Aqui em Londres, o dia está variando entre muito feio e o sol que aparece às vezes, com ventania, mas sem grandes transtornos. Por enquanto, 16 graus em Westminster neste momento. O presidente do Brasil é destaque em algumas publicações da imprensa britânica nesta quarta-feira e, como vocês já podem imaginar, o tom das reportagens não é nada laudatório, muito pelo contrário. A BBC, por exemplo, destaca em seu site que Michel Temer partiu para o ataque contra o Poder Judiciário horas antes do Supremo Tribunal Federal autorizar a abertura do inquérito contra ele em mais uma denúncia de corrupção. O texto fala sobre a nota divulgada pelo Palácio do Planalto, que começa questionando o Estado democrático de direito no Brasil e sublinha o trecho em que a presidência diz o seguinte: chega-se ao ponto de se tentar condenar pessoas sem sequer ouvi-las, portanto, sem se concluir investigação, sem se apurar a verdade, sem verificar a existência de provas reais. Bom, essa nota ela é especialmente polêmica porque desde o início da crise política, que culminou no impeachment, até agora, o Brasil tenta vender aqui para o exterior a narrativa um tanto quanto fantasiosa de que, apesar de tudo, as instituições estão funcionando muito bem. Quando o presidente da República vem a público questionar justamente o trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal e do Supremo, isso acaba confundindo a cabeça da audiência estrangeira, para dizer o mínimo. O Financial Times, por sua vez, escreve hoje que os casos de corrupção no Brasil continuam sendo empilhados e detalha a decisão do ministro Luiz Barroso de autorizar essa abertura de inquérito, contra o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures por suposto esquema de corrupção no Porto de Santos. O Diário Londrino lembra que Temer já está lutando contra outras acusações e se tornou neste ano o primeiro presidente do Brasil em exercício a ser denunciado por um crime comum, crime de corrupção passiva. E só para não passar batido, o The Guardian, aqui de Londres, também destaca algum espaço ao Brasil hoje, mas no caso é para falar sobre a polêmica da exposição em Porto Alegre, que foi fechada depois do que o jornal chamou de uma campanha de manifestantes da direita liderada por evangélicos e apoiadores do MBL. O relato do caso termina com aspas do filho da celebrada artista Lígia Clark, que tinha obras nessa exposição, dizendo que Lígia detestaria toda a polêmica e que o Brasil civilizado é muito maior que isso. Tiago. Ulisses Neto, direto de Londres, que volta ao longo da nossa programação.